Opa, aqui é o Guedes, aqui do FísicaVest. Eu quero te perguntar o seguinte: você conhece bem a sua prova? Você conhece bem a prova do vestibular que você vai fazer? Você sabe traçar um mapa dela? Não? Então aguenta aqui que eu vou te ajudar. Galera, é o seguinte, eu faço o Enem desde 1998, da primeira edição. Então já tem uma bagagem legal aí. Pessoal, é óbvio que essa prova vem mudando com o passar do tempo. Mas nos últimos 5 anos, a gente pode fazer um retrato um pouco mais fiel do que está acontecendo agora na prova do Enem. E em relação à prova de física, que é a minha área, eu vou te dizer o seguinte: eu consigo classificar as questões de física em 4 categorias. Presta atenção. A primeira categoria, galera, é a categoria das questões puramente teóricas. Como assim teóricas, Guedes? São as questões fáceis, é isso? Não. Não, de jeito nenhum. Algumas sim, outras não mesmo. Algumas questões teóricas, galera, são bem difíceis no Enem, porque confundem o candidato, exigem dele uma base teórica muito boa, uma capacidade dele refletir sobre a questão. Então não é necessariamente uma questão considerada fácil. Algumas são, tá? Algumas são assim, tipo, pô, não zera não, cara, faz aí. Mas algumas são bem difíceis. Como é que eu encontro, como é que eu sei que a questão é considerada teórica, Guedes? É porque eu não tenho que fazer conta? Não, às vezes você até tem que fazer uma continha. Não uma conta mesmo para achar um resultado final, mas saber fazer uma avaliação matemática. Pô, isso aqui é diretamente proporcional, isso aqui é inversamente proporcional. Como é que é a relação matemática entre a grandeza A e a grandeza B? Isso é uma questão tipicamente teórica, tá? Agora, o outro tipo de questão, essa sim, daquelas mais tradicionais, eu costumo chamar de questões de aplicação. O que é uma questão de aplicação, Guedes? Questão de aplicação, galera, é aquela que você olha o enunciado, ele te dá valores para você trabalhar. Muito comum em calorimetria, tá? As questões chegam lá, o cara fala, uma massa de água, tal, eu quero elevar a temperatura, eu quero mudar de fase, enfim. Ele te dá números, você aplica numa fórmula e você obtém um resultado. Nada tão direto, mas no fim das contas o que você tem que fazer é extrair números da prova, colocar numa relação matemática que você conheça e matar a charada. Terceiro tipo de questão. Essas são as minhas favoritas. São as questões de comparação. Questões de comparação já foram muito mais comuns na prova do Enem. Hoje andam meio raras, tá? Quem gosta muito ainda de cobrar esse tipo de questão é a FUVEST, a Unicamp. Vocês vão entender. Questões de comparação é a seguinte: são aquelas em que ele te descreve uma situação, alguma coisa é modificada no exercício, alguma característica do problema é alterada e ele te pergunta sobre uma nova situação. Ou seja, ele te dá uma situação inicial, modifica alguma coisa. Geralmente acontece algum problema na história e aí ele quer saber, tá, e agora como é que fica? Dá um exemplo, Guedes. Vamos lá. Questões de chuveiro elétrico eram muito comuns no Enem uns anos atrás. E como é que ele fazia? Ele falava, olha, o cidadão comprou um chuveiro elétrico numa loja e o valor nominal desse chuveiro, quer dizer, aquilo para o qual ele foi fabricado, era 220 volts de tensão, 4.500 watts de potência. Tá, mas aí ele chegou na casa dele e a tomada dele não era 220 volts, era 127. Para quanto vai a potência? Tá, Guedes, e como é que eu resolvo uma questão de comparação? Na verdade, é relativamente simples. Em todas essas questões, você tem um elemento que não muda na situação A nem na situação B. Aí você, achando esse cara, achando qual é o elemento que não muda, o que você faz? Você já diz, olha, o elemento aqui é igual, isso aqui na situação 1 é igual na situação 2, relaciona na matemática e vai com Deus. Por exemplo, nesse exercício que eu falei, o que não muda? Guedes, não sei, não manjo isso aí. Não, tudo bem. Se você assistir aula comigo, depois eu te explico, mas não muda a resistência elétrica. Então você começa o exercício igualando resistência elétrica da situação 1, que é correta, é igual à resistência elétrica da situação 2, que está errada. Beleza. Tá, Guedes, mas você falou que hoje em dia no Enem já não é tão comum assim, né? Hoje em dia não é mais.
Outro tipo de questão, essa aqui é mais rara ainda, mas geralmente são as que valem mais porque são as questões mais difíceis da prova. É o que eu chamo de questões labirinto. Galera, as questões labirinto, elas são importantes. Por quê? Por que elas são, na verdade, importantes e difíceis? Porque elas exigem muito raciocínio do cara. Ela não exige conhecimento de 40 fórmulas diferentes, mas ela exige que você trace na sua cabeça um roteiro para resolução. Geralmente são questões de resolução longa, porque exigem muitas relações no caminho. Dá um exemplo, Guedes? Se você fez aí simulados do Enem, pegou provas um pouco mais antigas do Enem, um exemplo clássico é aquela questão do carro elétrico, em que ele dava a insolação do local, quantos watts por metro quadrado, te dava a área da placa do carro, da placa solar, dizia da eficiência da placa, dizia do quanto o carro tinha que aumentar de velocidade, dava a massa do carro e te perguntava em quanto tempo o carro conseguia sair de 0 a 100 km por hora, 108 km por hora, salvo engano. Bom, nesse caminho você tem que fazer muitas associações. Ideias de transformação de energia, eficiência, transformação de energia elétrica em energia cinética para o carro, enfim, são muitos conceitos ligados e que, na verdade, você poderia ir fazendo muitas regrinhas de 3, mas o caminho era longo. Então são questões bastante difíceis, mas que se você está disputando um curso como medicina, pode ser a diferença entre você entrar na faculdade e voltar para o banco de reserva, tá? Agora, você acha que eu não fiz a contagem? Eu fiz, dá uma olhada. Depois de fazer a contagem, galera, olha o que eu fiz aqui. Questões teóricas, questões de aplicação, questões de comparação e questões labirinto. Olha só, 2015, 16, 17, 18, 19 e o 20 já eu vou colocar para você. Pessoal, o que você nota olhando esse quadro? Bom, não foi sempre assim, mas tudo bem, quem vive de passado é museu. Os últimos anos do Enem vem mostrando que predomina o quê? Questões teóricas, tá? Se você pensar que, olha, que em média você tem 14, 15, praticamente sempre 15 questões numa prova, dá uma olhada. Você tem sempre metade ou mais da prova focado em questões teóricas. Aí o cara fala assim, eu quero treinar muito cálculo porque... Cara, você entendeu que o importante aqui é passar, e passar no Enem, conhecer a prova do Enem, significa que você tem que estudar muita questão teórica. Beleza? Ficou claro isso? Você vê, questões de aplicação de fórmula aparecem, mas olha só, 2015 foi 4, 5, 7, 4, 6. Deu uma subidinha? Deu uma subidinha. Ficou um pouco mais conteudista essa prova. Questões de comparação, olha só, teve ano que nem caiu, né? Elas vêm sumindo. Ainda deu aqui 18, 19, ainda apareceram 2 para alegrar o meu coração. Agora, questões de labirinto, que eu falo que essas são realmente as mais trabalhosas, as mais difíceis, bom, essas realmente estão bem raras. 2 anos nem caiu, né? E quando cai uma, no máximo 2 aqui em 2015. Tá, Guedes, e como é que foi nessa última prova, no último Enem? Então vamos ver. Gente, no último Enem 2020, esse agora da pandemia, prepara, sabe quantas questões teóricas tiveram? 11 questões de física absolutamente teóricas. Você consegue dimensionar isso? Quantas questões foram, Guedes? Cara, foram 17 questões. Foram 17 questões. 11 delas foram teóricas. Guedes, quantas de aplicação tiveram? Aplicação de fórmula? 3. Quantas de comparação tiveram, Guedes? 1. E o resto? Quantas tiveram de labirinto, Guedes? Só 2. Você percebeu que se você olhar para esse grupo aqui, ó, esse e esse, teóricas e de aplicação, a gente está falando de um universo
de 14 questões. O que significa, galera, que a gente está falando de mais de 80% da prova de física do Enem. Povo, na boa, olha para cá de novo. Olha para cá. 8 com 4, 12. 8 com 5, 13. 7 com 7, 14. 9 com 13. 6 com 6, 12. Se você entender, galera, que 13 questões fazem 80% do Enem, você está entendendo que você se concentrar seus esforços aqui, você consegue 80% de acerto numa prova do Enem? É lógico, as de comparação dá para fazer também, porque de repente nem todas teóricas você vai conseguir. Porque afinal de contas, não é porque é teórica que ela é sinônimo de ser fácil. Então aqui você também dá conta. Mas se você focar a tua atenção aqui, sua chance de ir muito bem numa prova como o Enem, ela se torna gigante. Tá. Beleza, Guedes. 2020, 17 questões, um pouco mais do que o normal. Mas o que eu preciso para conseguir esses 80% de acerto numa prova de ciência da natureza? Um banco? Quase isso. Você não precisa de um banco, mas você precisa da ideia por trás de um banco. Como assim? Um banquinho básico, galera, ele tem 3 apoios. 3 apoios. E para você se dar muito bem em física, sair do marasmo, se diferenciar, fazer o que ninguém faz. Lembra que eu sempre falo com a galera? Passar, galera, não é uma regra. A regra do vestibular é você não passar. Você, para passar, você precisa ser a exceção à regra. E como é que eu faço para ser a exceção à regra? Faz o que a maioria não faz. A maioria ignora que para se dar bem aqui em física, você precisa de um tripé. Que tripé é esse, Guedes? Cara, você precisa de conceitos físicos. Você precisa saber do que se trata aquela coisa. Né? Quando a gente fala em leis de Newton, você não tem que decorar o texto das leis de Newton, você tem que realmente, no coração, entender o que essas leis significam. Outra coisa que você precisa é de fundamentos matemáticos. É lógico, porque, querendo ou não, você vai fazer uma conta. Mesmo nas questões teóricas, eventualmente você vai ter que comparar uma coisa com outra, e aí você vai falar, tá, mas eu não conheço essa relação aqui, eu não sei se isso aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Pois é, então você precisa de matemática até nas questões teóricas, galera, não se iluda. E o terceiro pé, que é o que muita gente ignora, é a interpretação de texto. Você tem que estar muito, mas muito atento no enunciado da questão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para quem me conhece, sabe que eu fiz faculdade de Direito também. E eu vou te falar, Direito, em alguns aspectos, é mais difícil do que Física. O que é, Guedes? Estou te falando, eu conheço as duas áreas. Eu sou de exatas e de humanas ao mesmo tempo. Porque o Direito, cara, você escreve lá uma lei, e aquela lei, ela cabe interpretação. Quer dizer, dependendo da situação concreta, aquela lei vai ter um determinado sentido, vai ter uma determinada aplicação ou de repente nem se aplicar num determinado caso. Na física não. Pelo menos na física que a gente estuda para o vestibular, a gente não tem exceção. Quando você fala de uma lei física como a primeira lei de Newton, ela não tem exceção. Os físicos que estão me ouvindo, desculpa, a gente sabe que tem, mas para o vestibular a gente sabe que ou é raro ou é inexistente isso aí, tá? Então salva aí, galera, não salve pra galera que realmente manja física num nível superior, sabe que o que eu tô falando aqui não é tão verdade assim. Mas vamos lá. Então, se você chega numa lei física e sabe que ela não tem exceção, não é legal? Melhor do que química, né? Porque no química você aprende uma lei e 40 exceções. E o que cai na prova? As 40 exceções. Na física não tem isso, cara. Você tem casos especiais, casos que se repetem muito nas provas. Mas cair exceção não tem exceção. Tudo bem, beleza. Então olha só, eu entendo que eu preciso interpretar um texto, eu tenho que saber o básico da matemática e eu preciso dominar os conceitos da física. Guedes, é muita coisa. Jura? Jura que é muita coisa? Então deixa eu te explicar uma coisa. É por isso que a maioria das pessoas vai muito mal em física.
Aí eu também vou. Então, lembra o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas não passa. É isso que você quer, não é? Você não quer passar? Você quer ser físico ou você quer passar no vestibular? Se você quiser ser físico passando no vestibular, ótimo, show de bola. Mas se não é o teu caso, então você precisa se sacrificar nesse ano de vestibular e dominar esses 3 pés dessa cadeira. Você precisa dominar esse tripé que te dá um apoio legal. E aí, galera, além disso, vamos lá. Vamos olhar mais de perto cada uma dessas pernas. O que eu preciso, Guedes, para ter um bom conhecimento físico? Olha, aí, sem dúvida nenhuma, você precisa reforçar muito a teoria. Você precisa ter uma boa dose de leitura. Leitura onde? Na apostila? Não. Leitura, às vezes, em livro. Ou então, uma boa aula. Se o teu professor, ele aprofunda as questões teóricas, ele chega lá e fala assim, galera, não é viajar na maionese e pegar as aplicações da física quântica. Não. A não ser que caia no vestibular, não é o caso. Então, o que faz um cara ter uma base teórica boa para responder justamente aquelas questões? Poxa vida, então ele precisa de uma boa aula, precisa entender. Se ele ficar com dúvida, ele precisa perguntar. Gente, o professor está lá para isso. Eu sou professor de cursinho presencial ainda. Então o que acontece? A galera olha para minha cara, eu sei quando o cara não está entendendo. E eu preciso que o cara me pergunte para eu poder chegar lá e atacar a dúvida dele. E aliás, vou até comentar uma coisa com vocês. Vocês sabem que eu sempre comento em sala que eu faço 2 coisas muito bem na vida. Uma é fazer filho, bonito. Rapaz do céu, como meus filhos são bonitos. A outra coisa que eu sei fazer bem pra caramba, galera, é tirar a dúvida do cara, mas não porque eu sei explicar melhor do que os outros, não é isso. É porque quando o aluno me faz uma pergunta, dependendo do contexto que está a aula, eu sei onde mora realmente a dúvida do cara. Porque às vezes a gente se expressa de um jeito, mas não é aquilo realmente que a gente queria perguntar. Porque às vezes o cara está tão perdido que ele não sabe nem por onde começar. Mas se ele abre um canal comigo, pô, o diálogo flui e eu sei reconhecer na fala dele onde está o problema. Então, por isso que eu falo, você precisa ter uma base teórica legal? Precisa. Precisa conhecer pelo menos a base daquele conceito. Por exemplo, quando você fala em leis de Newton, como é que você vai resolver um problema de roldana, de plano inclinado, se você não conhece os fundamentos daquilo, cara? Quais são os fundamentos? As leis de Newton. Ou você vai lá e precisa muito do princípio da conservação da energia, princípio da conservação da quantidade de movimento, que são coisas básicas, elementares. E quando eu falo básico, não quer dizer que é fácil. Eu estou dizendo que é a base da coisa. Sem aquilo, tudo vai ruir. Então, uma vez construído um bom conceito, e tudo aí é no mundo das ideias, tá? É aqui o problema. Você precisa abrir a tua cabeça e permitir que um conceito se assente na sua cabeça para você poder seguir adiante. Então esse aqui é o primeiro passo, galera. Depois de você ter dominado esse conhecimento, é claro que você precisa da matemática. Aí o pessoal fala, poxa vida, mas aí eu vou ter que dominar tudo de matemática? Meu amigo, olha só. Não, resposta, não, para te adiantar. Mas olha só, isso aqui é o tipo do tripé, do pé do tripé, que é o famoso 2 em 1. Por quê? Porque vai ter elementos que você vai estudar na matemática que você simplesmente carrega para a física. Então o que você não pode ser? Você não pode ser o aluno Windows. Não seja o aluno Windows. E o que é o aluno Windows? O aluno Windows é aquele que você está numa aula de matemática, por exemplo, você entendeu tudo sobre trigonometria, seno, cosseno e tangente. Aí quando o professor de matemática sai da sala, entra o Guedes para dar aula de física para você. Vou te dar uma aula de plano inclinado e você não consegue enxergar que naquele plano inclinado eu estou usando os mesmos conceitos de seno, cosseno e tangente que o cara de matemática usou. Então você quer dizer, por que o Windows, né? Se você não entendeu ainda. É que tipo, fechou a janela da matemática, como se ela não existisse mais. Uma vez que saiu o professor de matemática, você fecha a janelinha na sua cabeça e aquilo encerrou e aqui é uma nova janela do professor Guedes de física. E elas não conversam. Claro que elas conversam, tá? Agora, uma boa notícia para vocês é que a matemática, pra gente, ela é muito básica.
A física não usa matemática avançada, galera. Vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa de uma geometria plana, por exemplo, conhecer as figuras básicas, um triângulo, um quadrado, um retângulo. Pô, na trigonometria, seno, cosseno e tangente é o máximo que você precisa saber. Dependendo de onde você estuda, você aprendeu isso no 9º ano, cara. É lógico, você precisa saber também uma coisinha pouca de função. Nossa, função, eu tenho dor de cabeça na matemática. Cara, eu só preciso da função de 1º e 2º grau. Só. Você sabe resolver uma equação? Sabe a diferença de uma função de uma equação? Se você resolver uma equação de 2º grau, para mim já tá bom também. Na álgebra, Guedes, pô, na álgebra, se você souber as 4 operações básicas, eu tô feliz. Trabalhar com uma potência de 10. É básico. Se você sabe isso lá na matemática, você aproveita aqui. Quer dizer, daquele tripé, o professor de matemática te dá pronto. Você só precisa expandir a tua cabeça e não ser um aluno Windows. E a interpretação de texto? Pois é, né, cara? O pessoal fala, mas eu sou de exatas. Bicho, se você não souber ler as palavras, você não sai do lugar. Não, Guedes, mas eu sei ler. Será que sabe mesmo? Porque tem situações na prova em que o cara coloca, e eu gosto muito de usar esse verbo, que é o verbo interagir. É só um exemplo, tá? Quando o cara usa a palavra interagir, o que ele quer dizer? Porque no português, interagir pode ter mais de um sentido. Na física, não. Na física significa que você tem a aplicação de uma força. Quer outro exemplo? A palavra equilíbrio. Quando você vê essa palavra equilíbrio numa questão, isso aqui o cara quer dizer para você que a força resultante é 0. Ele pode chegar para você e dizer assim também, olha, eu tenho um movimento de um corpo que a aceleração do cara é constante. Aí esse negócio passa desapercebido para você no meio do texto, mas isso quer dizer que você está numa situação de movimento uniformemente variado. Então você já abre a caixa de ferramenta do movimento uniformemente variado, saca lá o sorvetão, o vovô ateu, o Torricelli, e você sabe que são essas as equações que você pode usar. Entendeu a importância do conhecimento de um texto? Você olha lá e fala, cara, eu entendi a expressão que o cara usou, agora eu sei exatamente qual é o caminho que eu vou traçar. Entendeu agora? Pessoal, mas nada disso do tripé serve se você não tiver uma base para apoiar o teu banco, e essa base é uma estratégia. É na estratégia que se assenta aquele tripé do conhecimento, da matemática e da interpretação de texto. E aí eu vou destacar dentro dessa estratégia, galera, 4 pontos, que é o ponto de conhecer a prova, ter um bom plano de estudo, ter um bom material e ter foco. E eu vou falar rapidamente sobre cada um desses 4. Vamos lá? Galera, o que é conhecer a sua prova? Gente, acabei de começar, eu comecei esse vídeo falando sobre conhecer prova. Por quê? Porque Enem, ele é diferente da FUVEST. Eu fiz um hashtag aqui. Você pega que é diferente da Unicamp, que é diferente da UNB, que é diferente de outras. Enfim, quantas mais você pegar aqui, essas faculdades têm as suas peculiaridades, tá? Esses vestibulares têm as suas peculiaridades. Você tem que saber, por exemplo, no Enem, se a tua carreira, aquela carreira que você quer, sei lá, se é medicina, direito, engenharia, história, geografia, não sei, se ela tem pesos diferentes para as áreas do conhecimento. Porque, por exemplo, a maioria das faculdades que tem essa diferenciação, por exemplo, medicina em algumas faculdades, pesa mais ciências da natureza do que outra coisa. Biologia, química e física, então passam a ser matérias mais importantes para você do que outras. Ah não, professor, na área que eu estou, na faculdade que eu quero, o peso maior é para linguagens e matemática, beleza, então significa que linguagens e matemática você tem que dar mais peso, mais atenção. Isso faz parte de uma estratégia. Conhecer a sua prova é absolutamente fundamental. Eu comecei esse vídeo falando sobre o Enem, a cara do Enem. Eu posso aplicar aquilo no raciocínio para a FUVEST, Guedes? Não, não pode.
Por quê? A distribuição, você pode até encontrar esse modelo desses quatro tipos de questões em praticamente todos os vestibulares, tá? Esse quarteto que eu falei de questões teóricas, de questões de aplicação, questões de comparação e labirinto, você encontra sim em outras faculdades. A Unicamp, a FUVEST, a UNB, só que a distribuição é diferente. Mas eu vou me corrigir. O NB é um pouquinho diferente, o buraco ali é mais embaixo, tá? Mas isso é conhecer a tua prova, ter intimidade com ela. Ter um plano de estudo. Rapaz, isso aqui as pessoas me perguntam e me perguntam muito sobre isso aqui. A primeira palavra que você tem que ter para entender, para montar um bom plano de estudo, é que um bom plano de estudo ele é absolutamente individual. Tá cheio de gente na internet com fórmula mágica para você montar um plano de estudo. Olha, você pega isso aqui, siga isso aqui, que você vai ser o cara mais feliz do mundo. Não dá, cara, não dá. Você não é igual ao seu colega do cursinho, não é igual ao seu colega do colégio. Você não é igual ao seu irmão, sua irmã. Não dá. Cada um é um, cada um tem uma realidade, cada um tem um entendimento, cada um tem um objetivo diferente. Se você tem que se dedicar mais para exatas ou mais para linguagens, isso vai mudar o teu plano de estudo. Se você faz cursinho, se você faz colégio, se você só faz aula online, isso tudo vai impactar no desenho do seu plano de estudo. De repente é um cara que trabalha durante o dia, só tem a noite para estudar, é outro plano de estudo. Então, para cada realidade, para cada necessidade, você vai montar o seu plano. Então, olha só, o que você leva em consideração na hora de montar um plano? Você leva em consideração quanto tempo você tem. Você leva em consideração o que você está cursando, se é colégio, cursinho, enfim. Você tem que levar em consideração a sua necessidade em cada matéria. Porque de repente você tem mais dificuldade numa área do que outra. Você tem que levar em consideração, se for o teu caso, o peso daquela área na sua faculdade. Como eu falei, de repente você vai fazer medicina na UFMS, por exemplo, e aí você descobre lá que ciência da natureza tem um peso maior do que matemática. Pois é, então significa que você precisa dedicar mais tempo para a natureza do que para a matemática? Então tudo isso aqui é levado em consideração, galera. E esse plano é rígido, Guedes? Não, de jeito nenhum. Um plano de estudo rígido só serve para te apurrinhar. Quando eu ajudo meus alunos a montar um plano de estudo, o que eu estou fazendo ali é levando em consideração sim as necessidades dele, levando em consideração tudo isso que eu falei, mas de tempos em tempos a gente tem que revisitar esse plano para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. A gente tem que mudar a estratégia conforme for necessidade. Bom, isso é o que eu tinha para falar por enquanto sobre plano de estudo, porque isso aqui merece um vídeo inteiro ou vários. Precisa de um bom material? Ah, precisa, claro que precisa. E eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas vamos lá, nunca é demais, né? Você precisa de um bom caderno, você precisa de uma boa apostila e de preferência para te acompanhar um bom livro. Guedes, isso aqui em qualquer área? Olha, sim. Agora, o quanto você vai precisar de cada um deles? Então, lembra, é dinâmica a coisa. De repente, você está lá falando de física, mas física, de repente, você tem uma baita facilidade com mecânica, mas uma grande dificuldade com elétrica. Então mecânica você estuda de um jeito, mecânica você estuda mais por apostila e caderno e deixa o livro meio de lado, porque se você é bem embasado, tá tranquilo. Agora, por exemplo, eletricidade. Não, eletricidade você vai precisar muito do seu caderno, porque tem as anotações da sua aula, você vai precisar muito de um livro bom, que eu não vou cansar nunca de indicar, que são os 3 volumes do Fundamentos da Física, Ramalho, Nicolau e Toledo. A apostila, galera, é sempre um meio termo, né? Entre o caderno e o livro. Ela é uma fonte de exercício, mas lembra, até comentei, né? No outro vídeo, não é uma boa fonte de exercício para começar. Por que não? Porque se você tem dificuldade naquele conteúdo, em física especialmente, ou química,
As apostilas não costumam ter a gradação. Mas aí você vai e assiste o vídeo lá que eu falei sobre materiais, que é importante pra caramba, tá? Como é que você balanceia esses 3 elementos aqui. Bom, tem mais uma coisa. Quando a gente fala de bom material e falou agora de estratégia, eu posso incluir nisso aqui as famosas videoaulas. E aí você tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande. Por quê, Guedes? Vamos lá. Hoje na internet você tem centenas de professores de todas as áreas, maravilhosos, mas muito bons mesmo, e que disponibilizam para vocês, galera, aulas gratuitas. Então você pode chegar lá, você vai na página ou no canal do professor X, e o professor X vai ter excelentes aulas para você lá. Em ordem, Guedes? Não necessariamente. Enfim, você pode ter nesse universo imenso da internet, você consegue montar um baita cursinho pré-vestibular de todas as matérias, com todos os tópicos, de tudo. Mas vai fazer isso. Você vai passar tanto tempo tentando descobrir quem são os professores que você se dá bem, quais são os conteúdos que vão ser cobrados, montar uma sequência. Você levaria 1 ano só para tentar montar tudo isso. Então, você precisa valorizar aquele professor que está te dando aula, focar com ele, vai no método dele e extrai o que ele tiver de melhor. Não poupe o professor de dúvida. O professor adora tirar dúvida, já comentei isso, né, cara? Quando você vem e me faz uma pergunta, eu consigo ler muita coisa além da tua pergunta. Então é importantíssimo você ter videoaulas ali disponíveis para você, mas cuidado para você não embaralhar, porque de repente você está assistindo uma aula, você buscou ali uma aula de circuito elétrico e quando você vê, você está assistindo aula de indução eletromagnética, que é uma coisa que está lá na frente e que só vai te confundir a cabeça se você assistir naquele momento. Então as aulas você teria que saber a ordem, quando, como e por que fazer aquelas aulas, tudo bem? Vamos lá? E para fechar, galera, você precisa ter foco. E essa é a parte onde os alunos olham para minha cara e falam assim: vai ter foco. Como é que eu vou ter foco, Guedes? A gente está no meio de uma pandemia, 1 ano e agora já entrou 2021 e o negócio pautorando e tudo difícil, aula híbrida ou sem aula, ou aula no WhatsApp. Cara, depois que eu vi aquele menino lá que saiu no Fantástico, o cara assistindo aula numa mangueira, no alto de uma mangueira para conseguir captar o sinal de internet para poder assistir a aula por WhatsApp. Cara, bom, mas isso é um outro assunto. Poxa vida, manter o foco com tudo isso é difícil? É difícil. Então como é que você quer que eu tenha foco? Olha, eu não quero nada, mas eu quero só te ajudar a conquistar, a obter esse foco e com esse foco você conseguir caminhar em direção ao teu objetivo. Guedes, o que eu preciso para ter foco? Antes de você ter foco, antes de tudo, você precisa ter um propósito. Oi? Você precisa ter um propósito. Você tem que enxergar com absoluta clareza o que você quer. Como assim, Guedes? Você já escolheu o seu curso? Você sabe onde você quer estudar? Você sabe mentalizar? Se eu te perguntar agora, você consegue se ver praticando aquela profissão que você almeja? Será? Ou para você tanto faz onde você passa? Já começou ruim, tá? Para mim tanto faz. Se eu passar na faculdade A, B, C ou D, desde que eu passe em alguma coisa, tá bom. Cara, se for assim, você não vai conseguir manter teu foco. Foca num objetivo. Desenha aquilo na tua cabeça. E eu não estou falando no estilo autoajuda. Eu estou te dizendo que se você tem o teu objetivo traçado, claro para você, na hora que bater o desânimo, na hora que bater aquele baixo astral, que você fala, cara, não aguento mais, eu não consigo me concentrar, você fecha o olho, mentaliza aquilo que você quer. O universo vai conspirar a meu favor. Não, o universo não vai conspirar a seu favor. Mas vai acontecer uma coisa, você consegue afastar
pensamentos que dispersam você, pensamentos que geram ansiedade. Ansiedade é péssimo e, pô, geral tá sofrendo de ansiedade agora no país por diversas razões, por falta de emprego, por insegurança, medo de morrer, enfim, gente que perdeu parente. Gente, a ansiedade é o nome da doença do momento depois do coronavírus. Então não se deixe contaminar também pela ansiedade. Como é que você sai dessa ansiedade? De novo, busca um lugar seguro na sua cabeça. O que é esse lugar seguro? É o teu objetivo, foca no que você quer, que você consegue extrair força e falar, não, cara, tá ruim, não tá muito difícil. Pois é, mas é difícil para todo mundo e a maioria não consegue. A maioria não passa. Você quer passar? Então faz diferente da maioria. Desenha o futuro que você quer. Desenha na sua cabeça aquilo. E assim, na boa, visita o site da faculdade que você quer. E não sonha baixo, não. Sonha alto, cara. Por que não? Eu não consigo passar na USP. Por que não? Por que você não pode estudar na universidade que você quer, fazendo o curso que você quer? Eu tive um aluno que ele tentou 4 anos seguidos medicina na USP. E não passou. No 5º ano de cursinho, eu já não sabia mais o que dizer para esse garoto. Eu dava aula em São Paulo e eu falei, cara, você nunca pensou em... Ele olhou para minha cara e falou, não, eu vou passar em medicina na USP. É o que eu quero. Ele passou. Depois de 5 tentativas, ele passou. Guedes está dizendo que se eu passar no curso eu quero tem que demorar 5 anos. Não. Eu estou pegando um caso extremo. E anos depois, muitos anos depois, eu encontrei com esse cara no metrô em São Paulo. Esse cara olhou pra minha cara e falou assim, se ele estiver me vendo, poxa vida, grande beijo, cara. Eu não vou citar nome, ele não me autorizou, mas ele sabe quem é. Encontrei com ele e falei, pô, cara, e aí? Ele de branco, todo feliz, no metrô Clínicas lá. Professor, eu tô trabalhando aqui no Hospital das Clínicas, não sei o quê, papapá. Falei, vamos tomar um café. Vamos tomar um café, me conta a tua história aí. E aí, no final do café lá, eu não resisti, eu perguntei, e aí, cara? Em algum momento bateu algum arrependimento? E ele olhou pra minha cara como, tipo, eu não entendi a tua pergunta, Guedes. Nunca bateu arrependimento? E do que, Guedes? Pô, de ter ficado tantos anos assim, tentando, tal, não sei o quê, você já podia ter feito outra graduação. Ele falou, me arrepender de começar a minha vida na medicina? Nunca. A minha vida começou ali, Guedes. O propósito da minha vida estava ali. Eu nasci para ser médico, eu sou médico hoje. Eu não tenho como me arrepender de uma coisa que é absolutamente natural. Era uma questão de tempo, eu ia entrar. Eu nunca mais esqueci isso que esse moleque falou. E falei, tá certo, cara. Meus parabéns. Sucesso na carreira, com certeza ele vai ter. Então, povo, mantém seu foco, mantém seus objetivos, revê essas coisas que a gente comentou aqui. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é muita coisa para falar e de cada coisa dessa pode sair muito mais material, tá bom? Galera, um grande abraço para vocês, fiquem bem, tudo de bom, se cuidem.